sendo preparadas ciladas, armadilhas, e Deus vai desfazendo e jogando luz, trabalhando, e preparando e abrindo um caminho para você passar, e abrindo um caminho, sabe? É como o mar que se abre diante dos israelitas, são as trevas se abrindo para você passar na luz. Eu quero dizer uma coisa para você, ei, Reino Church, Reino, escute isso, os céus de Deus estão abertos sobre nós. E o cuidado de Deus na nossa vida é muito real. Ei, o cuidado de Deus na tua vida é muito real. Pare um pouquinho, joga a ansiedade fora e comece a observar o cuidado de Deus. O cuidado de Deus é muito real. Ei, Deus tem cuidado de você. Deus tem cuidado da tua casa, da tua família, ainda que a aflição, a ansiedade não te deixa enxergar. Deus tem cuidado de cada detalhe. Eu esqueço que não pode falar em língua, senão os que não são crentes não, né? Quero ficar mais evangelístico, mas não aguento, irmão. Tem que dar uma rajadinha agora. Rabador chodorecanda labassa. Serecandona banderecanda lababaixa. Cadorô bandorecanda lababaixa. Os dons interiores são elementos constituintes da graça de Deus. São as coisas iniciais da vida divina recebida pela graça. Os dons interiores são elementos constituintes da graça. São as coisas iniciais que nós recebemos ao entrar na vida. Você está aí? Levanta a mão direita no céu, a esquerda também. Bate na mão de quem estiver mais perto de você e diga assim: é só o início. É só o começo, essa. É só o começo, Juninho. É só o início, Mateus. Deus ainda tem muito mais para nos dar. É só o começo, Reino. É só o começo, Valério. É só o começo, Brasil. Deus tem muito mais para nos dar. Muito boa noite, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui com ele, o nosso pastorzão, pastor Eduardo Reis. Paz do Senhor, pastorzão, beleza? Paz do Senhor, Tiago, boa noite a todos que estão aqui ao vivo conosco. Vamos colocando aí nos comentários de onde você está nos assistindo, qual é a sua cidade, qual é o seu estado. Enquanto isso, o Tiago vai fazendo uma pequena apresentação aqui de tudo que nós vamos fazer essa noite e nas próximas 2 noites, né, Tiago? Pastorzão, pensa num cara, tá aqui, ó, aqui atrás, aqui, nós temos toda a nossa equipe aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, a nossa equipe aqui, fazendo isso com excelência. Dá um oi pra aí, pra equipe, faz assim, deixa eu ver vocês aí, ó, todo mundo ali, ó lá, todo mundo aqui, força total aqui, felizões aqui, não sei como é que fala essa paradinha aqui, mas estamos aqui muito felizes e queremos saber de onde você é, qual que é a sua cidade, qual que é o seu estado e qual que é a sua igreja. Porque a gente quer saber como é que a gente cumprimenta você, se é a paz do Senhor, graça, paz, shalom, Hadouken. Como é que a gente vai saudar você aqui com a paz do Senhor Jesus? Enquanto vocês estão colocando em qual cidade você é, eu vou chamar ela, a menina que vai ler as paradinhas aqui, a menina que não roubava livro, mas pegava emprestado, Ana Lara. Tudo bem, Ana Lara? Oi, Tiago. Oi, pessoal. Tudo bem? Né? Oi, Ana, é paz do Senhor. Paz do Senhor. É para ser geral, é para pegar todo mundo, pastor. Aqui, Tiago, é para pegar assembleiano, batista, todo mundo. O oi é universal, Pai do Senhor é só assembleiano. Assembleianossauro. Pessoal, já vai colocando em qualquer cidade, qualquer seu estado. Olha, o pastor tem de todo canto aqui. Ó, tem até de Varginha. Darliane tá de Varginha aqui, Volta Redonda, Campinas. Tem gente de Portugal. Muito feliz. Isso é muito bom.
Ó, e vamos fazer uma paradinha. Eu vou colocar o pastor aqui em tela cheia. O pastor vai pegar aquela Bíblia que ele tem uma Bíblia ali, pessoal, só de olhar para ela você é arrebatado. Ele vai fazer uma pose para a câmera e aí você vai printar e você vai marcar no Instagram @pastor Eduardo Reis, beleza? Então, ó, vamos lá, prepara Bora o seu lá, a Bíblia já tá aqui, ó. Prepara seu print aí, vamos sair da tela 1, 2, 3, saiu. Aê. Aí você vai, marca no Instagram, @PR Eduardo Reis. Inclusive, quando você estiver fazendo aí suas anotações, né? Você vai fazer o quê? Printar, tirar uma foto e colocar lá também, porque é noite de estudo, beleza? Ó, deixa eu dizer algo para você. Se inscreve nesse canal do pastor Eduardo Reis. Praticamente todos os dias tem vídeo, é um canal impressionante, pastor. Como que esse canal tem vídeo quase todo dia? Tem vídeo, tem transmissão da Reino, é uma coisa muito top. Então você tem que se inscrever aqui, que esse canal é muito legal, ok? Uma informação muito importante, Ana, as aulas ficarão gravadas aqui no canal, Ana? Só por um tempo, Thiago, é só um pouco para o pessoal dar replay, às vezes tem algum compromisso, não chegou a tempo, ou pegou só a metade, não conseguiu pegar o mês. Então, vai ficar liberada só até amanhã, 18 horas, né? Que é o horário antes da nossa próxima aula, né? Um pouco antes da nossa próxima aula amanhã. É isso aí. Bom, mas se organize para que você possa assistir aqui ao vivo com a gente. A gente quer aqui, com muita alegria, agradecer todos vocês, né, alunos das nossas escolas, nossos treinamentos, ok? Alunos que possibilitaram isso que está acontecendo aqui, ó. Isso aqui, pessoal, tem um custo para ser feito, certo? Mas nós louvamos a Deus porque a nossa escola, a escola do pastor Eduardo Reis, a escola do Reino Club, é uma escola que tem muitos alunos e por causa de vocês, nós estamos aqui tendo essa possibilidade de fazer tudo isso aqui gratuitamente para as pessoas, abençoando o maior número de pessoas possíveis, ok? Então, muito feliz mesmo. Por quê? Graças a vocês, olha o que vocês vão aprender aqui nesses dias. Olha isso aqui, olha isso aqui. Tudo que você vai aprender hoje. Qual a diferença entre Jesus e Cristo? Como foi o nascimento, infância e adolescência de Jesus como homem? Como agia a natureza humana em Jesus? O que Jesus fez até os seus 30 anos de idade? Jesus era 100% homem ou 100% Deus? Como Jesus, enquanto homem, lidava com as suas emoções? Como Jesus, sendo homem, suportou um jejum de 40 dias? Como Jesus lidava com os seus desejos humanos? Como foi o ministério de Jesus na sua essência humana? Isso e muito mais, certo? Uma característica que o pastor Eduardo Reis tem é ele não ter nenhum tipo de trava. Então, aqui, ele é livre para poder ensinar, fluir no espírito, que é algo muito top. Então, estamos já aqui, pastor, com caneta e papel na mão e bora para cima que vai ser muito top hoje. Ok, primeiro, muito obrigado a todos vocês, boa noite. Vamos falar de um assunto que eu sou apaixonado, então vai ser um tempo muito poderoso, muito precioso. Pessoal, esse tempo de hoje, ele nasce como? Ele nasce de uma experiência que eu vivi, Thiago. Eu vivi uma experiência por mais de 20 anos, ok? Ministrando como itinerante por todo o Brasil. E nesses anos todos, eu falei sobre todos os assuntos que você puder imaginar que um pregador pode falar sobre a Bíblia, né? E sobre todos os textos da Bíblia. Eu acredito que eu preguei praticamente todos os textos mais clássicos, mais pregados da Escritura, por todos esses anos no Brasil, e recebi de Deus um chamado para pastorear uma igreja. Esse chamado veio já tem uns 3 anos, mas isso se confirmou e se consolidou durante a pandemia, no meio da pandemia, e há 2 anos eu estou pastoreando uma igreja que chama Reino Church. E eu estava preparando uma mensagem para ministrar na Reino, quando o Espírito Santo me fez a seguinte pergunta: quem é Jesus? E eu, como qualquer crente, respondi: é meu tudo, é minha vida, é o ar que eu respiro, né? E então o Espírito Santo acrescentou: e como revelado na Escritura, quem é Jesus? Enquanto eu refletia sobre isso, veio a pergunta: quem é Cristo? E eu, de novo, respondi como qualquer crente:
Cristo é tudo para mim, é meu salvador, é minha vida, é o ar que eu respiro, é tudo, ele é tudo para mim. E então o Espírito Santo perguntou de novo: e como revelado nas Escrituras, quem é Cristo? E aí eu me deparei com a seguinte situação. Depois de ter pregado por tantos anos, de ter feito teologia, de ter mestrado em teologia, de ter dado aula de teologia, ok? Eu me deparei com uma simples pergunta: quem é Cristo? Quem é Jesus? Quem é Cristo? E me vi diante de uma pergunta que aparentemente é muito simples de se responder, e realmente é, mas que quando você vai para a revelação da Escritura, você encontra nessas perguntas uma complexidade, uma profundidade. Eu quero falar uma frase que até que vocês anotem aí, essa frase. Anotem essa frase, ó. Com Jesus é difícil ser simples e fácil ser complexo. Com Jesus é difícil ser simples e fácil ser complexo. Então, é isso. Com Jesus é difícil ser simples e fácil ser complexo. Então, foi dessa experiência, né, com o Espírito Santo que nasceu essa paixão de investigar sobre a pessoa de Jesus, sobre a pessoa de Cristo. E eu quero compartilhar com vocês tudo isso hoje, né? A partir dessa experiência que eu vivi em minha casa, aqui no meu escritório, nesse mesmo lugar que eu estou, nessa mesma mesa que eu estou aqui, eu vivi essa experiência com o Espírito Santo, e o resultado disso eu quero compartilhar com vocês essa noite, falando um pouquinho hoje sobre a identidade de Jesus no Evangelho de Marcos. Nós vamos ler a partir do capítulo 1 de Marcos e verso de número 1. Marcos capítulo 1, verso 1, ok? E por causa de toda essa revelação, ok, acerca da pessoa de Cristo, nós fizemos na igreja que eu sou pastor, na Reino Church, uma série de mensagens aqui em Balneário Camboriú. A igreja fica na Rua Peru, número 777. Olha que profético esse número. Rua Peru, número 777, no bairro das Nações, em Balneário Camboriú. Veja, o bairro é das Nações, a Rua Peru, número 777, aqui em Balneário Camboriú. Então, para mim, isso é tudo muito profético. 777 é o seu bairro das Nações, ok? É muito profético. Então, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho de tudo isso que aconteceu na igreja. Nós começamos uma série de mensagens que durou por algumas semanas sobre quem é Jesus. Depois iniciamos uma série de mensagens, quem é Cristo. Isso resultou em um livro, ok? Esse livro, o título do livro é A Melhor Parte. Eu também quero compartilhar com vocês depois sobre esse livro. Tá aqui, ó. Aqui, ó. Escolha a melhor parte. Então tá aí o título do livro, Escolha a Melhor Parte. E eu quero transmitir para vocês, né? Esse é um livro rápido de ler, um livro bem simples, rápido de ler, um livro fininho, relativamente fininho. São 3 capítulos apenas e uma conclusão. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Eu vou compartilhar esse livro com alguns de vocês depois. Ok? Então, bora lá? Marcos capítulo 1, verso 1. Bora! Marcos capítulo 1, verso de número 1. Bora fazer uma oração primeiro, pastor? Bora fazer uma oração para começar essa paradinha aqui? Claro, assembleano. Já que você não ora nunca, pode orar aí. Pastor, se começar com uma oração, fica agoniado. O tal do assembleano é ter demais. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu te agradeço por mais um dia de aula. Obrigado, Sim, Jesus, por esse privilégio que nós temos de estar aqui, Pai, na internet, reunidos para aprender mais do Senhor. Usa o pastor Eduardo Reis mais uma vez como um vaso, um instrumento do Senhor para nos abençoar e nos fazer, Pai, entender coisas extraordinárias do céu e que possa tocar em nossos corações e mudar a nossa vida, Pai.
Obrigado, em nome de Jesus, dê uma boa aula hoje, amanhã e quinta, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Em nome de Jesus, que Deus abençoe todos vocês, que o Espírito Santo ilumine vocês, que o Espírito Santo ilumine a mente de todos vocês agora, a minha também, para que possamos aprender mais do Espírito Santo, que ele possa nos ensinar a todos, a todos, né? Ele é o grande mestre, ele é o grande ensinador. Que ele abençoe cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Marcos capítulo 1, verso 1. Então vamos descobrir um pouco da identidade de Jesus por meio do Evangelho de Marcos. Só o verso 1, por favor, Ana Lara. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, o evangelista, né? Na verdade, o Evangelho marcano, ele já inicia dando uma declaração que todas as personagens humanas da narrativa não têm. Ele está dando aqui informação privilegiada. Então, eu gostaria que vocês entendessem. Tiago? Estou aqui, pastor. Fica comigo nessa tela aqui, se você, Ana Lara, também puder. Pode ficar os dois aqui comigo, porque eu gostaria que vocês participassem desse momento aqui específico, porque isso é uma coisa que eu gostaria que talvez vocês, como na CNN, lá no Globo News, na Jovem Pan, que vocês entrassem aí com as perguntas, com as dúvidas e os comentários de vocês. Mas eu quero dizer o seguinte, já no primeiro verso do Evangelho marcano, o autor marcano nos dá informação privilegiada. Ele faz uma declaração ou melhor, que ignoram as personagens humanas da narrativa. Ou seja, as personagens humanas da narrativa de Marcos não sabem dessas informações que estão sendo entregues agora, já no primeiro versículo, pelo o narrador marcando. Então, preste atenção. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. O que as personagens humanas na narrativa marcana não sabem? Eles não sabem que Jesus é o Cristo aí no grego, né? No hebraico, Messias, ungido. Então, as personagens humanas da narrativa do Marcos não sabem que Jesus é o Messias. Eles desconhecem esse fato. Então, o narrador marcano já começa nos dando informação privilegiadíssima, ok? E tampouco as personagens humanas sabem que Jesus é o Filho de Deus. Então veja que nós já iniciamos a narrativa marcana com informação privilegiada de que Jesus é o Messias de Deus, o Messias profetizado por Daniel, ok? E que ele é o Filho de Deus. Então, isso é muito importante, né? É uma informação privilegiadíssima, informação que é ignorada pelas personagens humanas da narrativa marcana, ok? No Evangelho de Marcos, nós vemos Jesus fazendo uma viagem da Galileia para Jerusalém. E ele faz uma única viagem em toda a narrativa. A narrativa acontece, ela vai revelando, né, essa única viagem de Jesus da Galileia para Jerusalém. E nessa viagem, quando Jesus chega em Jerusalém, ele entra, a primeira coisa que ele faz é entrar no santuário de Deus, inspecionar o santuário de Deus, o templo, e ele inspeciona esse templo no dia da sua chegada, ele vê tudo que está acontecendo ali, ele analisa tudo que está acontecendo ali, e ele sai do templo. Ele dorme fora do templo, e no dia seguinte, pela manhã, ele volta para o templo, aí para purificar o templo. E no decorrer da narrativa marcana, o narrador marcano vai nos
mostrar a opinião de Herodes sobre quem é Jesus. E é muito importante porque Herodes vai opinar que Jesus é João o Batista. Herodes vai opinar, Tiago, que Jesus é João o Batista. Depois nós temos o ápice da cristologia no Evangelho Marcano. Dois momentos nós temos o ápice, né, da cristologia no Evangelho Marcano, mas o ápice principal é a chamada confissão de Pedro. E depois nós temos também a declaração do centurião. Então, veja, nós temos a opinião de Herodes sobre quem é Jesus, nós temos a confissão de Pedro sobre quem é Jesus, nós temos a declaração do centurião sobre quem é Jesus, e, por último, nós temos a indagação, o questionamento do sumo sacerdote para o próprio Jesus sobre quem seria Jesus, e depois nós temos, nesse momento, o próprio Jesus declarando quem ele de fato é. Então, na narrativa marcana, será que tem alguém conosco aí, Thiago? O pessoal sumiu dos comentários, hein? Tem, pastor, tá aqui, ó. O Ou pessoal será que aqui, ó. eles estão tão atentos que não estão conseguindo nem... Não, tá aqui, ó. Tá anotando aqui, ó. Anotando. Deixa eu ver vocês. Cadê vocês, pessoal? Vocês estão por aí? É forte o Brasil. Paz a todos. Estou tomando um chazinho aqui. Glória a Deus. Estamos aqui. Ó, a galera tá aí, ó. O pessoal... Tá olha aí, tudo, Thiago. Tá? O pessoal, o Gabriel Lebre aí, lá de Boston. O pessoal de Boston tá aí. Aí, a galera tá por aí. Os comentários começaram a agitar. Tá aí, tá todo mundo por aí. Anotando tudo, mistério. Então, nós temos isso aí, tá? Vamos lá, de novo. A opinião de Herodes. Se vocês puderem, anotem nessa sequência. Nós temos a opinião de Herodes sobre quem é Jesus. Nós temos o ápice da cristologia na narrativa marcana sobre na declaração de Pedro, né? A declaração de Pedro, na confissão de Pedro, desculpe, confissão de Pedro. Então nós temos, de novo, a opinião de Herodes sobre quem é Jesus, a confissão de Pedro sobre quem é Jesus, nós temos a declaração do centurião sobre quem é Jesus, e nós temos a indagação do sumo sacerdote para o próprio Jesus sobre quem Jesus é, e nós temos a resposta de Jesus acerca de quem ele é. Então, com base na experiência que eu vivi, essa experiência que eu compartilhei com vocês, esse testemunho que eu compartilhei com vocês, eu comecei pelo Evangelho de Marcos, pela narrativa marcana, a esquadrinhar, aprofundar e buscar essa revelação sobre quem é Jesus. E, de cara, eu já recebi do narrador marcano uma informação privilegiada de que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Essa informação as personagens humanas da narrativa não tinham, mas todos os confrontos em que Jesus teve, todos os confrontos que Jesus teve com os espíritos malignos, Tiago, os espíritos malignos declaravam corretamente quem Jesus era. Então, a informação que não tinham as personagens humanas da narrativa de Marco, os espíritos tinham. Os espíritos sabiam. Engraçado, né? Os espíritos malignos sabiam mais do que nós. Declaravam quem ele era. Ou seja, o mundo espiritual conhecia Jesus. Desculpe, Tiago, pode falar. Não, os espíritos malignos sabiam mais do que nós, né? Do que muitos homens, né? Claro, porque o mundo espiritual, no mundo espiritual, ok? Todos sabiam quem era Jesus. Todos os espíritos sabiam quem era Jesus. São as personagens humanas da narrativa que não sabiam. Então, eu quero que você anote aí uma frase muito importante que eu vou declarar, resumindo para você,
eu vou declarar para você o que eu entendi sobre quem é Jesus e quem é o Cristo. Já vou começar te dando essa informação privilegiadíssima. Quem é Jesus e quem é o Cristo? Anote a frase. Jesus é a humanidade de Cristo e Cristo é a divindade do homem Jesus. Então vamos lá? Jesus é a humanidade de Cristo e Cristo é a divindade do homem Jesus. Anotada a frase? Jesus é a humanidade de Cristo e Cristo é a divindade do homem Jesus. E nós precisamos separar Jesus, o homem, do Cristo Deus. Porque Jesus, enquanto homem, é chamado na Escritura filho do homem. Ok? Mas enquanto Deus, ele é chamado filho de Deus. Então Jesus, ao mesmo tempo que ele é filho do homem, ele é filho de Deus. Ele é 100% homem e 100% Deus. Eu não gosto dessa declaração de 100% homem, 100% Deus, porque 100% é o máximo de qualquer coisa. 100% mais 100% já é 200%. Então, põe a frase aí como eu vou declarar para vocês. Como eu entendi. Jesus é totalmente homem e Cristo é totalmente Deus. Uau! Então, ao invés de dizer 100% homem e 100% Deus, o que daria 200%, eu prefiro dizer totalmente homem e totalmente Deus. Jesus é totalmente homem e Cristo é totalmente Deus. Outra coisa que eu preciso que vocês escrevam aí. Jesus e Cristo é a mesma pessoa. Jesus e o Cristo é a mesma pessoa. Porque quando nós separamos para o discernimento a humanidade da divindade de uma mesma pessoa, corre-se o risco de algumas pessoas interpretarem de que nós estamos falando de duas pessoas diferentes. Não, nós estamos falando de uma mesma pessoa que tem duas naturezas. Ok, Tiago? Então, se puder pôr essa frase aí, Tiago. Jesus e Cristo é a mesma pessoa. Exato, mas vamos pôr essa frase aqui, ó. Nós estamos falando de uma mesma pessoa com duas naturezas. Uma mesma pessoa com duas naturezas. Ok? A mesma pessoa, uma mesma pessoa com duas naturezas, exatamente. Ou seja, totalmente homem, totalmente Deus. Você sabe, Tiago, que Adão veio da terra. O primeiro homem. Mas Jesus, o segundo homem, mesmo sendo homem, não veio da terra, veio do céu. Então, o primeiro homem, Adão, é terreno. E o segundo? E o segundo homem, Jesus, veio do céu. É importantíssimo também a gente escrever isso aí. Eu quero que vocês anotem essas frases, que vocês guardem tudo isso, ok? O primeiro homem, Adão, é terreno. O segundo homem, Jesus, veio do céu. Dá para a gente colocar essa frase aí também? O primeiro homem, Adão, é terreno. E Jesus, o segundo homem, veio do céu. Isso. Vamos ler um texto para a gente entender isso aí um pouco melhor. Tiago, Ana Lara, vamos ler, por favor, Efésios capítulo 1, verso 3. Efésios capítulo 1, verso 6. Eu vou colocar aqui, ó. 3, verso 3. Ana Lara, para você que é assembleana de berço, nasceu e cresceu na igreja, que te parece todas essas declarações que eu estou fazendo? Pastor, são coisas que eu não tinha ouvido de forma tão teológica, nunca ninguém tinha me pontuado isso. Tanto que, para mim, não havia, digamos assim, essa distinção das naturezas. Eu sabia que Jesus que Deus tinha feito homem e era Jesus Cristo, mas não
essa distinção das naturezas ou o que isso representa para nós. O pastor Robson Silva, aqui nos comentários, está até me corrigindo, né? Dizendo último Adão, não seria segundo homem, né? Obrigado pela ajuda, pastor, mas é porque o senhor está em um texto e eu estou em outro, tá? Então, assim, existe um texto que fala segundo homem também. Talvez o senhor desconheça ou não está se recordando, mas eu estou falando de 1 Coríntios capítulo 15, verso 47. Vamos lá primeiro, só para a gente ajudar aqui o pastor Robson a entender de que texto eu estou falando, Tiago. 1 Coríntios capítulo 15, verso 47. O primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Então eu estou falando desse texto em que Adão é chamado de primeiro homem e Jesus, o Senhor, é chamado de segundo homem. No verso 45 do mesmo capítulo, aí sim nós temos primeiro Adão e último Adão. Mas eu estou me referindo ao verso 47, primeiro homem, segundo homem, e não ao verso 45 do primeiro Adão e último Adão. Primeiro Adão significa o primeiro homem a ser gerado sem a necessidade de uma relação sexual entre um homem e uma mulher, e o último Adão seria o último homem gerado sem a necessidade de uma relação sexual entre um homem e uma mulher. No caso, Jesus. Né? Então, Adão é o primeiro homem que foi gerado sem que um homem e uma mulher tivessem uma relação sexual, e Jesus foi o último homem a ser gerado sem que um homem ou uma mulher precisassem ter uma relação. Mas eu estou me referindo ao texto do verso 47, que diz: o primeiro homem da terra é terreno, e o segundo homem, o Senhor, é do céu. E aí, Paulo revela para nós, ok? Através dessa carta, que Jesus, o Senhor, é homem. Veja, é homem. Ok? Então, aí está o segundo homem. Então, nós temos dois homens, um primeiro homem e um segundo homem. Um primeiro homem da terra, que é terreno, e um segundo homem que é do céu. Um segundo homem que é do céu. Ok? Então, vamos agora lá para Efésios capítulo 1, verso 3, só para a gente distinguir algo muito importante. Efésios 1, 3. Porque aqui nós vamos conseguir enxergar claramente que o autor paulino aqui, o autor da carta paulina, ele vai distinguir essas duas naturezas, a natureza humana e a natureza divina do nosso Senhor, de forma muito clara. Observe isso. Efésios capítulo 1, verso 3. Pode ler, Ana Lara? Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a pergunta agora é simples. Jesus é Deus? Sim. Se Jesus é Deus, o texto está dizendo: bendito seja o Deus de Deus. Isso é e verdade. Deus não pode ter um Deus. Simplesmente, Deus é o máximo, porque dele tudo se originou. Não tem um Deus de Deus. Se Jesus é Deus, o texto está dizendo: bendito seja o Deus de Deus. Uau. Então, escute isso. O texto diz Deus e Pai. E o texto diz Jesus e Cristo. Ou seja, bendito seja o Deus de Jesus e o Pai de Cristo. Jesus, enquanto homem, tem um Deus. Acho que estou pegando. Acho que estou entendendo. Ok? Jesus, enquanto homem, ele tem um Deus. Mas enquanto Deus,
ele tem um pai. Pastor, mas aí Deus não seria pai de Jesus, no caso, só de Cristo, da mesma natureza, digamos assim. Ele é pai ele não era pai da natureza humana, ok? Ele é criador. Jesus, ok? Quando foi para a cruz e morreu a morte de cruz, fez com que todos nós pudéssemos ser filhos de Deus. E aí então deixamos de ser criaturas de Deus e passamos a ser filhos de Deus. Porque temos a mesma natureza de Deus a partir do momento em que Cristo consumou a obra de redenção. É ok? Que Jesus consumou a obra de redenção. Mas, lembrando, quem foi lá para a cruz não clamou por um pai, clamou por um Deus. A famosa frase de Jesus na cruz, ok? Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonastes no sábado? Ok? Então, é muito simples de se entender. Quem morreu na cruz por mim e por você foi um homem. Primeiro, porque Deus não pode morrer. Ok? E outro ponto é que o pecado entrou por um homem e o pecado saiu por um homem. Peguei, pastor. Por meio de um homem o pecado entrou no mundo, por meio de um homem o pecado foi retirado do mundo. Ok? Um homem se curvou ao pecado. Um homem venceu o pecado. Ok? Então Jesus, enquanto homem, tem um Deus. Cristo, enquanto Deus, tem um Pai. Então por isso que o autor diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus tem um Deus, Cristo tem um Pai. E daí vem as expressões filho do homem empregado a Jesus, enquanto humanidade de Cristo, e filho de Deus empregado ao Cristo, ok? Divindade do homem Jesus. Então nós estamos falando de uma mesma pessoa que possui duas naturezas. Nós estamos falando de uma mesma pessoa que possui duas naturezas. Duas naturezas. Aí nos comentários, quero ver, quem tá pegando aí, gente? Eu peguei, olha aqui, pastor. Ó, peguei. Uau. Tem o Vinícius também, que eu não sei porque o Vinícius não tá com a gente na aula. Ele tá aí. A irmã aqui, pastor, tá confuso, mas calma que não vai desenrolar esse manto aí. Pastor, eu nunca tinha lido dessa forma, ou interpretado, ou ouvido em qualquer lugar dessa forma. Nem tanto eu, porque, na verdade, que aquela a partir dessa experiência frase que eu vivi com o Espírito Santo é que veio, né, esse desejo de aprofundar. E, na verdade, eu fiquei apaixonado por Jesus e acabei descobrindo algo muito importante, Ana Lara. As igrejas no Brasil não falam sobre a pessoa de Jesus e nem falam do Cristo. Hoje nós falamos de tudo na igreja, só não falamos de Jesus e não falamos do Cristo. Eu estava assistindo um culto online de uma igreja famosa, relevante no Brasil. O culto durou 2 horas e o nome de Jesus só foi citado nas canções. E também foi citado em 2 canções. Por que disso? Porque a igreja não fala mais sobre Jesus especificamente. Porque eu penso, Tiago, que a igreja entende que nós já sabemos tudo que precisamos saber sobre Jesus. Como o Brasil é um país de maioria cristã, penso eu não ser uma negligência dos líderes, nem dos pregadores, nem dos pastores. Penso eu ser, por parte dos pastores, pregadores e líderes, uma consciência coletiva de que, num país de maioria cristã, todo mundo já sabe quem é Jesus, todo mundo já sabe quem é Cristo. Mas a verdade é que as pessoas não sabem. E nós deveríamos voltar nas igrejas a falar sobre Jesus
ok? Porque com Jesus é fácil ser complexo e difícil ser simples. Não é? É fácil ser complexo e difícil ser simples. Eu inverti agora, Thiago, para fazer mais sentido para eles. Com Jesus é fácil ser complexo e difícil ser simples. Uau. Porque realmente a gente estuda pouco sobre Jesus, né? Sobre a pessoa de Jesus. Falamos muito pouco sobre a pessoa de Jesus. A gente fala mais sobre os milagres, pastor. Os milagres a gente fala bem, sim. Né? Eu penso que hoje as pregações, na maioria dos ministérios, são pregações quase que totalmente apotropaicas. Que é isso? Se estabelece uma relação com a divindade no sentido de que eu ofereço alguma coisa para a divindade, uma oferta, um sacrifício, um voto, uma promessa, para que a divindade, em contrapartida, afaste o mal, ok? Ou atraia uma bênção. Então, é uma relação apotropática, ou seja, uma relação de barganha, uma relação de troca com a divindade. Entende? Sendo assim, as igrejas passam a maior parte do tempo, isso não são todos, óbvio. Há muitas exceções. Mas eu estou falando de uma forma geral, a maior parte das igrejas passam a maior parte do tempo falando sobre essas trocas, essas barganhas, de como isso é verdadeiro, de como isso pode dar certo. Então, o que eles fazem? Eles vão lendo textos lá do Antigo Pacto, onde essa troca era uma realidade, ok? E eles vão trazendo isso para os dias atuais, propondo que a troca é verdadeira e a troca ela é o caminho, ela é a forma, ok? Mas quando nós vamos aprender mais e aprofundar mais sobre quem é Jesus e quem é o Cristo e a obra de Jesus, o ministério de Jesus e o ministério do Cristo, nós vamos entender que nós não precisamos trocar mais nada. Entende? Essa relação apotropática, ela já passou. Ela não precisa existir mais. Ok? Uau. Então, eu não preciso fazer mais essa barganha, não tem necessidade. Não preciso barganhar nada com meu pai. Porque eu simplesmente sou herdeiro de tudo que ele é e de tudo que ele tem. Você, quando nasceu, Tiago, você não herdou apenas o direito, a herança material do seu pai, você também herdou a herança genética do seu pai. Você herdou tudo que ele é. Então, em você, geneticamente, está tudo que seu pai é, está tudo que sua mãe é, você herdou. Nós herdamos. Enquanto filhos de Deus, nós herdamos. Por herança, nós carregamos tudo o que ele é. Consequentemente, somos herdeiros também de tudo que ele tem. Então, anote essa frase. Nós somos herdeiros de tudo que Deus é e de tudo que ele tem. Nós somos herdeiros de tudo que Deus é e de tudo que ele tem. Amém. Glória a Deus. Sem barganha. Hashtag sem barganha. Não há necessidade qualquer de apotropismo. Não há necessidade qualquer de barganha ou de troca. Estamos até aqui. Clareou um pouquinho, Thiago? Clareou, pastor. Ok, então vamos agora para uma primeira parte aqui sobre quem é Jesus. Essa pergunta parece simples, ok? Mas durante toda a narrativa marcana, essa vai ser uma das perguntas mais importantes. O próprio Jesus vai fazer essa pergunta para os seus discípulos, ok? E os discípulos não sabem quem é Jesus. Há um episódio, Tiago, se a Ana Lara puder achar o texto aí, em que Jesus cruza com seus discípulos para Gadara. E enquanto ele está cruzando para Gadara, a Escritura relata que o mar se agita. Jesus está dormindo na polpa do barco. Os discípulos o despertam.
Então está uma tempestade e ele vai dar uma ordem ao vento, ele vai dar uma ordem ao mar, o vento e o mar vão se acalmar. Então os discípulos vão fazer a seguinte pergunta: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja, em muitos momentos os discípulos tinham essa gigantesca dúvida. Marcos, pastor, está em Marcos 4:41. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode pedir a Ana Lara para ler se você achou o texto aí, Tiago. Marcos capítulo 4, versículo 41. E sentiram um grande temor e diz aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, esse versículo é muito importante, anotem aí. Os discípulos de Jesus estão perguntando: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vejam, os discípulos não sabiam quem ele era. Diante dessas maravilhas, eles suscitavam a pergunta: quem é este? Quem é este homem? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? O espanto deles é porque eles estão diante de um homem. Vou dizer de novo, o espanto deles é porque eles estão diante de um homem que dá ordem ao vento, que dá ordem ao mar, e o vento e o mar obedecem a esse homem. Então, olhe para isso. Marcos, do capítulo 1, verso 9. Nós vamos ter o céu respondendo a esta pergunta. Marcos 1, 9. Pode ler. Não é 9:1, é 1:9. Isso. Tá só carregando aqui, pastor. Ok. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Então, olhe bem. Aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. Verso 10. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pomba descia sobre ele. Ok? E aqui já revela que Jesus não é o Messias por sua descendência davídica. A messianidade de Jesus, Messias quer dizer ungido. A unção de Jesus, a messianidade de Jesus não se estabelece porque ele é da casa de Davi, já que Davi, sendo o ungido do Senhor, todos os seus filhos também são ungidos para o trono, porque diz o Senhor, há uma profecia de que nunca faltaria um descendente de Davi para se sentar no trono de Israel. Então, entenda, a sua messianidade não é apenas porque ele descende da casa de Davi. Ele é o Messias porque ele foi ungido, mas ele não foi ungido com azeite, ele foi ungido com o Espírito Santo. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. Ele foi ungido com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como de pomba, e repousou sobre ele. E quando o Espírito Santo desce sobre ele, quando ele é revestido do Espírito Santo, quando ele é empoderado pelo Espírito Santo, então do céu se ouve uma voz que diz: tu és meu filho. Aleluia! E essa voz do céu revela que esse ungido pelo Espírito Santo, esse homem revestido pelo Espírito Santo, é o Filho de Deus. Por quê? Porque a natureza divina está neste homem.
Ele é um homem com natureza divina. Ele é um ser divino com natureza humana. Jesus é a divindade, é a humanidade do Cristo. Cristo é a divindade do homem Jesus. E agora esse Jesus, revestido do Espírito Santo, tem a sua messianidade confirmada, não por um azeite de oliva derramado sobre sua cabeça, mas pela presença do Espírito Santo, que em forma corpórea de uma pomba desceu sobre ele e sobre ele repousou. E aí a voz do céu responde à pergunta dos discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Entenda, as personagens humanas não sabiam disso. João Batista foi quem testificou e testemunhou isso, de que uma voz do céu falou: este é, ou tu és o meu filho amado em quem tenho prazer. Aleluia. Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Aleluia. Aleluia. Amém, aleluia. Então, aí nós temos essa voz do céu dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Só que não antes dele ser revestido pelo Espírito Santo. E aí você vai entender porque o autor Marcano começa assim: princípio do Evangelho de Jesus, o Cristo, o Messias, o que foi revestido do Espírito Santo e que é o Filho de Deus. Entende? Nesse momento, você vai compreender com clareza o que diz o verso 1 de Marcos, capítulo 1. Porque o que diz o verso 1 é o que aconteceu no verso 9. O que diz o verso 1 é o que aconteceu no verso 9. E o que aconteceu no verso 9? Ele foi revestido com o Espírito Santo, se tornando o Cristo, que vem do grego ungido, do hebraico Messias, que também quer dizer ungido. Cristo, do grego, quer dizer ungido. Messias, do hebraico, quer dizer ungido. Por favor, Tiago, se a gente puder escrever isso, né? Cristo, do grego, quer dizer ungido. Messias, do hebraico, quer dizer ungido. Ungido. Cristo. Do grego, quer dizer ungido. Messias, em hebraico, quer dizer ungido. E isso, Tiago, não espanta em nada a Ana Lara, que nasceu cresceu na igreja, já sabia disso. Óbvio. Inclusive inglês, japonês, ela sabe esse negócio tudo. Deixa eu editar aqui para ficar bonitinho. Ok? Consegue entender aí? Ô, Ana, você conseguiu pegar aí? Sim, pastor. Então veja, João 4:24 diz que Deus é Espírito. João 4:24 diz que Deus é Espírito. Abri aqui, pastor. Só. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Só essa primeira parte A do versículo, Deus é Espírito. Isso é uma afirmação. Deus é Espírito. Então, o que eu disse no começo da nossa aula? As personagens humanas da narrativa marcana ignoram que Jesus é o Messias e ignoram o fato de que Jesus é o Filho de Deus. Ok? As personagens humanas ignoram isso. Mas o próprio Deus, que é Espírito, declara: tu és meu filho, em quem me compraz. Ou seja, tu és meu filho, em quem tenho prazer. Ok? E os espíritos malignos também sabiam quem ele era. Marcos capítulo 1, verso 21 em diante. Marcos 1. Do verso 1 em diante. Verso 1.
Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, Não, o verso qual 22. preparará o Marcos teu... 1, verso 22. Oh, perdão, pastor. Marcos 1, verso 22. Isso. Verso 22. E Lê do verso 21. maravilharam-se... Lê do verso 21 em diante, por favor. Verso 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Continue. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o Veja, qual tem um exclamou... homem que tem um espírito imundo, e Jesus vai entrar em confronto com esse espírito imundo. Vamos lá. Olha o que o espírito imundo vai dizer. Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Olha o que o espírito maligno está falando. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Jesus o repreendeu dizendo: cala-te e sai dele. Veja que Jesus não quer que o espírito imundo anuncie aos humanos, antes do momento, antes da hora, quem Jesus de fato é. Então Jesus o repreende. Em Marcos, também no capítulo de número 5, Ana Lara. Capítulo 5, a partir do verso 1. Pode ler a partir do verso 1, por gentileza. Marcos 5, verso 1. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaço, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Olha o que o espírito maligno está falando. O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Filho do Deus Altíssimo. Veja que o espírito imundo sabe que Jesus é o Filho de Deus. Mas as personagens humanas da narrativa não sabem que Jesus é o Filho de Deus. Verso 34 do capítulo 1 de Marcos. Marcos 1, verso 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Opa! Curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Veja. Pastor, isso é porque eles eram espíritos? Exato, o mundo espiritual todo já sabia quem ele era. Ok? As personagens humanas ignoravam isso. A informação sempre vai chegar primeiro para o mundo espiritual. Por isso, dos profetas. Yes. Por isso, dos profetas. Incrível essa pergunta sua, Ana Lara. Muito obrigado pela pergunta. Incrível essa pergunta. Incrível. Entende? Queria que o Tiago fizesse alguma pergunta assim também, né?
tão poderosa, tão boa assim. O Tiago fica aí, não pergunta nada. Pastor. O Tiago, como assembleano raiz que ele é, né, Ana Lara? Tinha que ter um monte de questionamento, pergunta, né? Não questiona. Mas vamos lá. Vamos, então, para a opinião de Herodes sobre quem é Jesus. Bora lá? Marcos, capítulo 6, do verso 14 em diante. Marcos 6, 14, 15 e 16. Marcos 6. Verso 14. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornara notório, e disse: João, o que batizava, ressuscitou dentre os mortos, e por isto essas maravilhas operam nele. Outros diziam. Então, na opinião de Herodes, Jesus, cujo nome se tornara notório, era a reencarnação de João o Batista. Essa é a opinião de Herodes. Por favor, Tiago. Na opinião de Herodes, Jesus é a reencarnação de João o Batista. Na opinião de Herodes, Jesus é a reencarnação de João Batista. Mas não tem muito sentido. Tem. Leia o verso 14, 15 e 16, Ana Lara, por gentileza. A opinião de Herodes é de que Jesus é a reencarnação de João Batista, e eu penso que essa opinião de Herodes corrobora com aquilo que está passando na mente do Tiago Lobos por agora. Não, é porque assim, ó, se fosse a reencarnação, ele tinha que vir muito depois de João Batista, não? Classifica essa pergunta, Ana Lara. Michuruca, né, pastor? Ai, meu Deus do céu. Não, como é que reencarna, tipo, como é que reencarna na hora? Ele tinha quase a mesma idade, não era, pastor? Olha, preste atenção. Presta atenção. O verbo encarnado, o Deus que se fez carne, aquele que não achou por usurpação estar em forma de homem, tinha a sua identidade, até aquele momento, a sua verdadeira identidade, ignorada pelas personagens humanas da narrativa marcana. O que não é o nosso caso hoje. Porque quando lemos a narrativa de Marcos, a primeira coisa que nós já descobrimos na primeira frase é de que ele é o Cristo, o Messias, o ungido, ok? E também o Filho de Deus. Então, já começamos com informação privilegiadíssima, ok? Agora, na opinião de Herodes, Jesus é a reencarnação de João Batista. A reencarnação, Tiago, de João Batista pode acontecer a qualquer momento depois que João Batista desencarna, porque para reencarnar, a única coisa que é preciso é desencarnar. Porque eu achava que tipo, tinha que nascer junto. É porque você entendeu? está com a doutrina kardecista na sua mente. Mas, claro, porque na doutrina kardecista parece dar a impressão de que para que uma pessoa reencarne, isso tem que levar um tempo. Okay? Tem que nascer, né? Mas na ideia de reencarnação que os judeus tinham, e lembrando, no Velho Testamento, os judeus têm essa ideia de uma possibilidade de reencarnação, ok? Para reencarnar, só precisava desencarnar, ok? Então, só para ficar aí claro para você e para todo mundo. Então, e também não estou afirmando, viu, Tiago, que é assim que a doutrina kardecista ensina. Estou dizendo que faz parecer, tá? Entendi. Para o leigo que não conhece a doutrina kardecista, a impressão que se tem, né? Isso. O pastor Eduardo está falando, pessoal, para quem conhece do assunto, ele está falando o senso comum. Porque eu não estudei essa parada, então me parece que é assim. O senso comum é assim, não de maneira profunda. Você que conhece a parada aí, entendeu? Ok, é isso aí. Então,
Então, olhe bem. Nós temos aqui agora a opinião de Herodes, ok? E a opinião de Herodes, ela vai cair diante do auge, do ponto máximo da cristologia marcana, que é a confissão de Pedro. Quando Pedro confessa Jesus como sendo o Cristo. Quando Pedro confessa Jesus como sendo o Cristo. Ok? Vou pegar o texto aqui, onde Pedro confessa Jesus como sendo o Cristo. Quer ver? Dá-me um segundo. Marcos 8. Verso 27 em diante. Podemos ler, Tiago? Qual, pastor? Marcos 8, 27, 28 e 29. No verso 29 está o ápice da declaração. Marcos, capítulo 8. Verso 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João, o Batista, e outros, Elias, mas outros, um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Então veja, Respondendo Pedro, veja disse, aqui uma grande revelação, Ana Lara. Quem dizem os homens que eu sou? E eles vão dizer, bom, Herodes disse que você é João Batista. Outros estão dizendo que você é Elias. E ainda outros estão dizendo que você é um dos profetas. Mas vós, aí muda, não é mais o que os homens dizem. Cara, é o que vocês dizem. Jesus, ele era extraordinário nessas perguntas. Veja isso, gente. Veja isso, que poderoso. Não é mais o que os homens dizem, é vocês, o que dizem os discípulos. E respondeu Pedro. Olha a declaração de Pedro aqui, olha a confissão de Pedro. Ele vai confessar Jesus como Messias. Ele vai confessar Jesus como Cristo. Verso 29. E ele disse: Mas vós quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro e disse-lhe: Tu és o Cristo. Amém. Filho de Deus. Tu és o Cristo. Mas olha a advertência que Jesus vai fazer para Pedro no verso 30. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. Não digam a ninguém que eu sou o Cristo. Aí tem duas possibilidades. Marketing reverso. Ou Jesus estava realmente preocupado em que não se soubesse antes da hora quem ele era. Uau. A ideia do marketing reverso é quando eu digo para você não falar algo que eu já sei que você vai falar. E quando eu te digo para não falar, ok? Eu estou te instigando. É um gatilho mental. A falar. É um gatilho mental. Eu estou te instigando a falar. Então pode ser marketing reverso. Ou pode haver uma verdadeira preocupação em Jesus de não ser revelado antes do tempo. Porque há um tempo preparado, um momento correto, e ele não quer ser revelado antes do tempo. Então, aqui está a confissão de Pedro. Nós já vimos a opinião de Herodes. Nós estamos vendo aqui agora a confissão de Pedro. E nós podemos ver também a declaração do centurião.
Por quê? Antes do O que senhor- compõe, olha bem, o que compõe na narrativa marcana, o que compõe a declaração inicial de que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, é o fato dele ter sido revestido do Espírito Santo ter repousado em forma de pomba sobre ele e da voz do céu ter vindo e dito: tu és meu filho. Essa experiência foi vivida por João Batista e testemunhada por João Batista e acrescentada no verso 9 do capítulo 1 da narrativa pelo autor marcano. Ok? Mas nós também vemos na declaração de Pedro, na confissão de Pedro, vamos usar esse termo para Pedro, a confissão de Pedro, e na declaração do centurião, no centurião sim uma declaração, na declaração do centurião, nós também vemos a revelação do primeiro verso de Marcos. Ok? Bora lá. Pastor, quando o senhor falou confissão de Pedro, parece que eu já ouvi essa paradinha antes, assim. Eu vim pesquisar. É isso mesmo, né? Confissão de Pedro. É um negócio bem... Claro, Pedro confessou Jesus como sendo o Cristo. O Cristo que Israel esperava. Pedro o confessou. Agora vamos para Marcos capítulo 15, verso 39, para a declaração do centurião. Já estou encerrando por hoje. Nós vamos voltar amanhã às 20. Ok? Gente, tudo isso aqui que nós estamos vivendo, eu vivi, todas essas coisas que eu estou compartilhando com vocês, que é fácil ser complexas e difíceis de ser simples, e assim é Jesus, fácil de ser complexo e difícil de ser simples, ok? Nós vamos abordar na conferência Simplesmente Jesus, que vai acontecer em Balneário Camboriú, dias 14 e 15 de novembro, no Expocentro de Balneário Camboriú. Em Balneário Camboriú, dias 14 e 15 de novembro, no Expocentro, nós vamos fazer uma conferência de 2 dias, ok? Só para falar da pessoa de Jesus. Nós vamos ter worship, louvor, adoração, um tempo de invocação da presença manifesta do Espírito Santo, um tempo, né, de convite por meio dos louvores, para que a presença de Jesus se faça real entre nós, e para isso nós contamos com a presença de alguns ministros de louvor que foram escolhidos a dedo para estarem ali conosco nessa data, ok? Vai estar conosco Theo Rúbia, vai estar conosco Matheus Brito, vai estar conosco Israel Salazar, vai estar conosco Eliasar de Tarsis e vai estar conosco André Aquino. De novo, Theo Rúbia, Matheus Brito, Israel Salazar, Eliasar de Tarsis e André Aquino. Esses 5 grandes ministros de louvor, adoradores de Deus, adoradores do Senhor Jesus, eles vão estar conosco ali para, juntos em louvor, atrairmos essa presença manifesta. E nessa conferência que vai acontecer em um formato muito dinâmico, né? Um formato pensado com base nas grandes conferências americanas, ok? De mensagens rápidas e de alto impacto, vários pensadores, preletores, jovens, mais velhos, vamos todos estar falando ali de Jesus. Vamos, nessa oportunidade, receber também os pastores da Mosaic do México, pastores americanos, pastor Emerson e pastora Cristina, que são pastores no México, na verdade, eles são pastores da Mosaic da Califórnia, que foram enviados para o México para iniciar a Mosaic no México. Eles vão estar conosco e nós vamos fazer uma conferência de 2 dias só para falar da pessoa de Jesus, só para falar do Cristo, para construirmos na igreja brasileira a percepção e a pessoa de Jesus de uma maneira que o mundo possa fazer essa leitura através de nós, ou seja, que possamos comunicar numa linguagem que conecta com as pessoas do século XXI a pessoa de Jesus. E vamos falar do Cristo na profundidade que impacte a vida de qualquer cristão, independente de quanto tempo ele está na igreja e até mesmo independente se ele é um pastor, se ele é um bispo, se ele é um apóstolo, né? Nós vamos buscar realmente um momento impactante. Isso vai acontecer somente
presencialmente em Balneário Camboriú, nos dias 14 e 15 de novembro, no Expo Centro de Balneário Camboriú. Não vamos transmitir online, por quê? Porque é tempo da última seara. E precisamos dos trabalhadores da última hora. E o povo, de uma forma geral, os cristãos, estão muito acomodados. E a pandemia contribuiu muito com isso, para acomodar. Gente, existem coisas que nós precisamos ir buscar. Ir buscar. E você está sendo convidado para vir buscar um revestimento, um conhecimento que vai fazer você ser realmente um trabalhador da seara dos últimos dias, dessa última grande colheita do Senhor na terra. Então, que fique claro para você, só vai ser presencialmente em Balneário Camboriú, uma grande conferência. Nós já temos centenas de pessoas inscritas para essa conferência, ok? E você vai ter a oportunidade também de se inscrever, de estar conosco nessa conferência, ok? Mas o que eu tenho para falar para você amanhã e o que eu tenho para falar depois de amanhã sobre a pessoa de Jesus vai te deixar com tanta fome, com tanta sede, com tanto desejo de mais, de se equipar, de receber, de se encher, de ser revestido por esse Espírito Santo que nos empodera para realizar coisas grandes e extraordinárias, que com certeza você vai estar lá na primeira fila, sentado, participando dessa conferência conosco. Vai ser algo muito, muito, muito poderoso. Então você não pode perder amanhã às 20 horas e depois de amanhã, que vem a parte mais poderosa da revelação, que aqui é só uma pequena introdução daquilo que nós vamos viver nesses dias sobre essa revelação de quem é Jesus, de quem é Cristo. Vai ser algo muito, mas muito poderoso. Só recapitulando aqui, pessoal, rapidinho, só pegando esse gancho que o pastor falou, hoje nós estamos estudando quem é Jesus. Amanhã a gente vai aprofundar bastante quem é Cristo, ok? E na quinta-feira, na nossa última aula, a revelação. Então, aqui você não pode, hoje eu assisti, amanhã eu vou ver. Não. Isso aqui é um compromisso que você está fazendo hoje, amanhã e o último dia. Os 3 dias tem que estar aqui, porque esses estudos eles se interligam. Então, hoje, quem é Jesus, amanhã, no mesmo horário, quem é Cristo, e na quinta-feira, a revelação. Então, você não pode perder, tem que estar aqui com a gente nos 3 dias. Todo mundo pode participar dessa conferência. Basta ter disposição e colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida. Amém. Ok? Bora participar, porque todo mundo pode. Okay? Pastor, aliás, nós, como cristãos, deveríamos participar de coisas como essa. Marcos, capítulo 15, verso 39, a declaração do centurião. Pode falar, Tiago. Só pegando um gancho aqui, o que o senhor falou é muito importante, essa parada do ir buscar, né? A pandemia veio e a gente ficou no online. E é ótimo, é uma ferramenta extraordinária. A gente avançou aí, eu que sou especialista nessa área, a gente avançou 5 anos em um, mas é muito importante agora você ir buscar, você ir beber dessa fonte, você estar presencialmente, se envolver. Eu vi uma frase uma vez, pastor, de um teólogo, amigo meu, que ele falava assim, na internet você vê o fogo, mas presencialmente você é consumido por esse fogo. Então, é muito importante você estar presencialmente, né? Você viver essas experiências novas aí, como o da conferência. Então, Tiago, estão perguntando aqui, o Tiago vai? O Tiago já está com a passagem comprada, Alexandre. Comprei a passagem e já vou estar lá. E se você chegar lá, você vai ver um cara de 1,50 m. Já comprou a passagem, já reservou o Airbnb, já está com tudo pronto, já tem lugar até para os cachorros dele, se você quiser trazer. Vou estar lá na primeira fila, porque vai ser extraordinário que nós vamos viver lá. Exatamente. Simplesmente Jesus, a conferência 14 e 15. Lembrando que dia 15 é feriado. Então, a conferência começa no dia 14, pré-feriado, 19h30, ok? Vai terminar por volta das 23 horas. E no dia 15, 9 horas da manhã até as 22. Nós vamos estar ali, claro, com intervalos, né? Mas mergulhados na busca por essa revelação, e ouvindo de forma rápida e de grande impacto, vários pensadores, vários comunicadores, vários preletores falando sobre Cristo. Jesus histórico, Jesus pneumático, Jesus histórico, Jesus pneumático. Pneumático é cheio do Espírito Santo, ok? Esse Jesus, o Messias. Nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus, sobre a divindade.
né? Nós vamos falar sobre a deidade de Jesus. Gente, não vamos falar de Jesus de todas as formas. É uma conferência só para falar de Jesus. É uma reevangelização para a igreja, acredite em mim. Bora lá. Marcos 15:39, só para terminar, Tiago. A confissão do centurião. Marcos capítulo 15, versículo 39. E 9. E o centurião que estava defronte dele, vendo que assim clamando expirara, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. O centurião, quando viu Jesus expirar diante dos seus olhos, ele disse verdadeiramente, olha essa declaração, verdadeiramente este homem. Ele está diante de um homem que morre. Mas olha o que ele diz, verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Aleluia! Amém. Verdadeiramente este homem é o Filho de Deus. Amém. Adriele está dizendo, falta condições financeiras para ir. Falta não, Adriele. Acredite, coloque Jesus como uma prioridade para você. Vá para cima e venha participar dessa conferência. Isso vai resultar em um crescimento, estrondoso na sua vida, em todas as áreas, E olha, pastor, a minha filha nasceu faz nem 2 meses, né? Eu vou para lá, cara. Eu tô lá, cara. Tá doido? Eu tô lá. Isso é top. E olhe para isso aqui, Tiago. Vamos finalizar com a pergunta do sumo sacerdote, com a indagação do sumo sacerdote. Marcos capítulo 14, versos 60 e 61. Marcos 14. Adriele Oliveira, acredite, minha filha, acredite. Sabe, a disrupção espiritual será tão grande na sua vida e o crescimento tão inigualável e o revestimento do Espírito de Deus que nós estamos esperando ali será tão grande que você vai ser revestida com o poder do alto para realizar coisas grandes e extraordinárias. Tem momentos na nossa vida, Adriele, que nós precisamos abrir mão de tudo para estar no lugar certo e na hora certa e receber de Deus aquilo que Ele tem para nós. Acredite em mim, esse pode ser o dia mais importante da sua vida até agora. Pode ler, Ana Lara? A indagação do sumo sacerdote. O questionamento do sumo sacerdote. A pergunta do sumo sacerdote. Então, nós vimos a opinião de Herodes, a confissão de Pedro, a declaração do centurião, agora o questionamento, a pergunta do sumo sacerdote e a resposta de Jesus. Marcos 14, verso 60. E levantando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: nada respondes? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou-se e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse-lhe: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Olha isso. És tu o Cristo, filho do Deus bendito? E Jesus respondeu. Então, pela primeira vez, Jesus, o Cristo e o Filho de Deus se convergem juntamente em revelação diante do sumo sacerdote. Haverá uma revelação de Jesus, da sua dupla natureza e da sua filiação. Você, homem, tu, homem, és o Cristo, o ungido e filho de Deus? Verso 62. E Jesus respondeu-lhe: eu o sou. Nesse momento, Jesus, o Cristo e Filho de Deus estão juntos na completude da revelação
Jesus declara, confessa e não omite: eu o sou. Muito poderoso. Eu o sou. Olha isso. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder de Deus, vindo sobre as nuvens do céu. E vereis o Filho do Homem. Veja que a expressão usada aqui não é o Filho de Deus, mas o Filho do Homem. Aquele que na cruz morreu e que por Deus foi ressuscitado dos mortos, virá como glorioso Filho do Homem sobre as nuvens, à destra do poder de Deus. É isso, então. Até amanhã, às 20 horas. Eu quero dar um presente. Posso, pastor? Deve, Tiago. A verdade Primeiro, Tiago, vamos ver aí no comentário se esse povo recebeu. Quem recebeu? Quem foi abençoado? Quem entende que essa noite foi uma noite gratificante para você? Fale alguma coisa aí nos comentários e o Tiago já vai dar o presente. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Glória a Deus. Chega logo amanhã, aleluia. Boa noite. Eu fui abençoado, eu fui abençoada. Que top, eu fui poderoso. Cheguei tarde, fica tranquilo, Ramos, que você pode voltar o vídeo aí, ok? Quando nós terminarmos aqui, aleluia, eu quero, amém, recebi demais hoje, bênção de Deus. Amanhã Tiago vai dar um bem. presente para vocês, não saiam não. Ó, vou dar um presente para vocês aqui, ó, presta atenção. Nath, você quer dar Tiago, esse presente? antes do presente, Tiago, antes do presente, gente, eu quero convidar todos vocês que estão ao vivo aqui conosco agora a saírem daqui dessa live, desse YouTube, agora, na hora que nós terminarmos, e irem lá para a minha página do Instagram, ok? Comentar na postagem da foto que está lá o que foi essa aula para você, ok? É totalmente de graça isso aqui para você. Então, a sua retribuição, a sua atitude de gratidão vai ser ir na foto que estará postada lá no meu Instagram, na página do meu Instagram. Já está postada, Tiago? Foi um vídeo, pastor. A gente fez um videozinho. O Tiago fez um vídeo. Então vai no vídeo que está postado na minha página no Instagram, ok? Vai lá no vídeo e escreva nos comentários o que foi essa aula para você. Então esse vai ser o seu modo de agradecer, essa vai ser a sua expressão de gratidão, essa vai ser a sua maneira de agradecer. Isso é de graça para você, totalmente gratuito, para você ser abençoado aqui. E a sua expressão de gratidão vai ser essa. Vai lá no meu Instagram, no vídeo que foi postado lá agora, e escreva nos comentários o que foi essa aula para você. Escreva 1, 2, 3 comentários lá. Isso vai ajudar a aumentar o engajamento. Mais pessoas vão querer assistir essa aula, vão estar conosco ao vivo aí na aula de amanhã, tá bom? O presente, pastor, a Nath que vai entregar para a gente. Fala aí, Nath. Eu que vou entregar esse presente. Gente, oi, Nath, tudo bem, Nath? Paz, pastor, tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Para vocês que não conhecem, gente, essa é a Nath. Ela é a nossa copy. Sou copywriter e eu quero entregar esse presente, então. Vou ter a honra de, pela primeira vez, entregar esse presente aqui. Tudo que o pastor ensinou para vocês, tudo que ele falou, todos os textos bíblicos, se vocês ficarem um pouquinho desesperados, não deu tempo de anotar, repete, tudo estará dentro de um resumo para vocês. Esse resumo vai ser enviado amanhã no grupo de WhatsApp, às 9 horas da manhã. Vai ter meta, Thiago, ou não? Se bater 200 comentários na postagem do pastor, a gente vai. Manda o link lá no 200 chat, comentários na postagem oficial lá do pastor Eduardo. Vai lá na postagem, comenta para vocês receberem esse resumo. Até agora eu ainda não terminei, mas até agora já temos 15 páginas de texto corrido desse resumo. Da aula de hoje? Da aula de hoje. 15 páginas? 15 páginas. Só lembrando, gente, pastor, deu 15 páginas o resumo da aula de hoje. Lembrando que dos outros treinamentos não teve, dos últimos 5, não teve nenhum que deu menos de 100 páginas, o resumo completo. Uau! Pastorzão, a Nath escreve tudo ao vivo, assim, na hora, assim, ela vai escrevendo. Assim. Coisa linda. Ô, Tiago, nós temos grupos do WhatsApp? Temos sim. Como entrar no grupo de WhatsApp? Gabriel, vamos mandar aí o link dos grupos? Já mandou no chat, pastor, tá aí no chat já.
Pessoal, o Gabriel tá mandando no chat aí, o Thiago tá mandando no chat o link para entrar nos grupos de WhatsApp. Eu não vi, não. Vê se você pode mandar de novo aí, Thiago. Chegou aí, pastor. É que tem um delayzinho, mas tá aí, já tá mandando aí. A gente tá mandando toda hora. Só tocar nesse link aí. Vamos fixar também. Só tocar nesse link aí que apareceu para vocês. Vamos fixar aqui. E dá para deixar na gravação, nos descritivos lá pro pessoal que assistir gravado? Quando terminar a aula, pastor, se a gente terminar, a gente coloca no primeiro comentário e fixa. Ok. Então vai estar o link aí para você entrar nos grupos de WhatsApp, ok? Beleza? Só entrar no grupo do WhatsApp, porque lá a gente vai mandar amanhã, às 9 da manhã, em ponto, o resumo de já mais de 15 páginas até agora. A gente está fazendo com muito carinho aqui para vocês. Pessoal, isso aqui é um presente de coração para vocês, porque a gente realmente se desdobra aqui. Nossa equipe é toda aqui. Inclusive, o vídeo que foi postado lá no Pastor Eduardo Reis tem a nossa equipe aqui, a equipe do Pastor Eduardo, que a gente faz aqui com muito, muito carinho para você, para que possa realmente abençoar a sua vida, beleza? Vou dar uns recadinhos finais aqui. Posso, pastor, dar uns recadinhos finais? Deve, claro. Então, a sua evolução nesses 3 dias de curso. Você vai conhecer quem é Jesus, o Filho do Homem, conhecer a Cristo e entender a atuação da natureza divina na Terra. Você vai entender o mistério da justiça de Deus e o sacrifício de Cristo, ter acesso à revelação completa de Jesus Cristo. Isso nesses 3 dias, ok? Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, e o resumo vai ser enviado no grupo de WhatsApp, ok? A gente vai... Vamos mandar sem senha? Vamos colocar sem senha? Sem senha, Thiago. Sem senha. Sem senha, né, pastor? Sem senha. Tinha até uma Thiago, senha. Vamos desafiar esse pessoal a trazer pelo menos 1 ou 2 pessoas para a nossa live de amanhã? Bora desafiar. Então, pessoal, amanhã traga uma pessoa... eu queria que você colocasse nos comentários aqui de novo, só para a gente poder metrificar aqui, de onde você é, qual que é a sua cidade e o seu estado. De onde que você é? Coloca aqui nos comentários. Eu sei que a gente colocou no começo lá, mas chegou muita gente depois. Eu quero que você coloque aqui qual que é a sua cidade, qual que é o seu estado, aqui nos comentários rapidinho, só para a gente poder entender de onde você é, para a gente abençoar cada vez mais a sua vida, beleza? Coloca a sua cidade, seu estado aqui. Pastor, é isso. Amanhã, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, nós estaremos aqui com vocês, beleza? Beijo, pessoal, e Deus abençoe. É nóis. A gente ia fazer uma oração final, pastor. Mas pode orar, Assembleia. Deus, obrigado por essa aula, obrigado por esse conhecimento maravilhoso, obrigado pela tua palavra. Amém. Obrigado por nós aprendemos aqui hoje, que o Senhor nos guarde, nos abençoe, que amanhã seja um dia extraordinário. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Nós, cadê a trilha aqui, Gabriel? Pode soltar, aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, por essa maravilhosa. Foi até amanhã nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Bora lá pro Instagram, bora pro Instagram. Bora, Pio, bora pro Instagram, tamo junto. É nóis. Até a meta pra ganhar um resumo, hein? Maravilhoso, conselheiro dos fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso, conselheiro dos fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz. Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora, ai, 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 cantando aleluia, Santo é o Senhor. Os anjos te louvam, a igreja te adora, cantando aleluia, Santo é o Senhor. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, Deus que tudo faz. A terra inteira exalta a grandeza deste Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Maravilhoso, conselheiro dos fortes, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Deus que vence todas as batalhas, o Deus que tu believe, o Deus que tu believe. A terra inteira exalta a grandeza desse Deus, pois Ele é sempre fiel e te dá vitória. Os anjos te louvam, a igreja te adora.
no final as letrinhas estão subindo, por favor, saiam em ordem, deixe seu after na saída, nos vemos na próxima sessão. Um beijo do Lobo. Cruz. Tchau.